Doutor Éder Rosa, advogado Éder Rosa, está aqui com a gente. Olá, tudo bem? Como vai? Oi, Luciana, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada por vir aqui ao estúdio. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço para a gente sobre as questões jurídicas mais importantes em Maringá, também no Paraná e no país, que foram relevantes nesse ano de 2023. Esse ano 2023, a OAB Nacional enfrentou uma questão que ela se repete, na verdade, com o passar do tempo, que é a questão da prerrogativa do advogado. O advogado ele tem prerrogativas garantidas por lei, né, pela Uhum. Constituição, para atuação, para melhor atuação possível na defesa do seu cliente, né? Então é um princípio da ampla defesa, do contraditório, etc. E por conta desses princípios, a OAB Nacional teve um embate aí durante esse ano com o STF. Hum. O regimento interno do tribunal, ele negava o direito do advogado de fazer sustentação oral em agravo, e esse direito, na verdade, é assegurado pela lei, né? Por que que negava? O O regimento regimento interno? interno do tribunal, ele previa uma forma diferente, né? Isso não é tão incomum assim no Brasil, sabe? Hum. E aí volta e meia a OAB tem que se posicionar, né? E recentemente o presidente do STF, o ministro Luiz Barroso, esteve na Conferência Nacional da Advocacia em Minas Gerais, foi um grande evento da advocacia que reuniu advogados do Brasil inteiro. E saiu de lá com o compromisso de rever esse posicionamento, de fato foi revisto. Então foi uma conquista para os advogados, para a advocacia e, na verdade, para a sociedade, né? Porque Mudou o regimento. vai ser mudado, alterado para que seja permitido. Isso é importante porque a busca pela ampla defesa e a garantia da prerrogativa profissional é uma luta incessante que a advocacia trava desde seus primórdios, né? Faz parte do processo essa disputa, né? Não vou dizer disputa, mas vou dizer assim, esse embate entre advocacia e judiciário sempre existiu, sempre vai existir, porque não estão sendo interesses antagônicos que estão sendo defendidos, não é isso? Mas são posicionamentos, muitas vezes, que são revistos, e a jurisprudência é formada assim, né? É uma posição, daqui a pouco tem outra, e aí vem uma síntese, uma antítese, e assim por vai. Por que que a sustentação oral é importante? É o momento que o advogado coloca ali para o julgador as suas considerações, né? O processo brasileiro ele é diferente daquele que a gente assiste na televisão e tal, porque ele é escrito, né? Muito raramente o advogado se pronuncia verbalmente, né? Em audiências e sustentações orais só. E nesse momento é a oportunidade que o advogado tem de dar voz ao seu cliente, literalmente dar voz, e não só a teses que estão ali no papel, né? É um momento importante para convencimento do juiz. Por isso que a gente considera que a voz do advogado nunca pode ser tolhida, ela tem que ser sempre ampla e restrita. Uhum. Bom, como o senhor disse, é um debate antigo, né, um pedido que se vem de longa data, né. Qual foi a gota d'água? É que, na verdade, foi assim, não é esse assunto que é um debate antigo, A né? O prerrogativa? debate, as prerrogativas, sim, como um todo, são um debate antigo, a gente exercita ela o tempo todo. Em Maringá mesmo, nós tivemos vários momentos em que a nossa comissão de prerrogativas teve que se ativar para garantir alguma situação de algum advogado que estava entendendo que estava tendo sua prerrogativa violada. Nesse caso específico do STF, foram os inquéritos do 8 de janeiro, né, onde os advogados não puderam fazer Uhum, sustentação oral. Por esse motivo, provocou essa reação da OAB. uhum. E aí, os inquéritos estão em andamento ainda? Eles estão em andamento, os julgamentos estão em andamento, né? Essa situação agora vai ser alterada e nós esperamos que com isso as prerrogativas sejam respeitadas. Ninguém está dizendo aqui, fazendo juízo de valor, se está certo, se está errado, mas a prerrogativa do advogado ela tem que prevalecer acima dessa questão. Ele tem que ter o direito de apresentar a sua defesa de forma ampla e restrita, e aí o julgador julgue conforme o conhecimento dele. E se o STF vai liberar a sustentação oral, então, nos agravos, outros tribunais vão seguir o caminho? Eu acredito que seja uma baliza importante, né? Se outros tribunais adotarem esse tipo de postura, com certeza vai ficar mais fácil de contestá-lo. Certo. Bom, então essa é uma grande demanda nacional, a questão das prerrogativas, né, para se seguir o que diz na Constituição. Que outros destaques o senhor faria na questão jurídica nesse ano de A 2023? OAB enfrentou alguns problemas esse ano, um dos que foram e continuam sendo ainda graves, Hum. vou até aproveitar esse espaço para falar, é a questão dos estelionatários que usam o contato dos clientes do advogado para pedir dinheiro para essas pessoas, muitas vezes pessoas humildes, que não têm conhecimento, e eles ligam e pedem dinheiro e dizem assim: olha, se você depositar aqui R$ 500 agora, eu preciso pagar uma custa para sair aquele dinheiro que você está esperando, numa ação trabalhista, previdenciária, etc. Né? Normalmente as vítimas são pessoas humildes. Então a OAB teve que enfrentar essa situação, inclusive teve uma prisão em Guaíra, que foi grande parte de participação de denúncias que foram feitas através da OAB, Hum. de uma quadrilha de 6 pessoas foram presas, se não me engano, foi no Brasil inteiro, mas em Guaíra foi 6.
E continua, né? Então, assim, esse é um problema que a OAB vem enfrentando. Infelizmente, ela não tem um alcance. Por mais que a OAB se esforce, ela postar alguma coisa nas suas redes, ou eu dar uma entrevista na CBN, não vai chegar lá naquele senhor que tem uma pedido de aposentadoria previdenciária lá, agrícola, muitas vezes a pessoa mal e mal sabe ler, sabe? Então é importante que o advogado comunique seus clientes que ele não adota esse tipo de procedimento. Então, acho que para que o advogado que esteja nos ouvindo, fica essa dica, inclusive. A melhor prevenção para o seu cliente não cair nesse golpe é você comunicar seu cliente. Além disso, mais uma vez, nós tivemos que ter uma atuação forte, aí junto à seccional teve essa atuação, no sentido de obstar ao acréscimo de custas processuais que inviabilizariam o acesso à justiça de muitas pessoas. Uhum. Doutor, antes que eu me esqueça, então, queria fazer uma pergunta em relação a esse primeiro Pode fazer. aspecto que o senhor citou aí dos golpistas, né? Como que os golpistas têm contato, sabem, descobrem quem é o advogado daquela pessoa, o contato daquele advogado, para eles se passarem por aquele advogado? É que, salvo exceção, o processo é público. Uhum. Então você pode consultar. E muitas vezes você tem pessoas que têm OAB, ou seja, advogados que participam. Então ele consegue acessar o processo e extrair essas informações todas, né? Mas o cidadão consegue também, sabe? Consegue também acessar. Alguns golpes são mais elaborados e aí não prescinde da participação de um advogado, Uhum. mas tem alguns que você consegue ali no Jus Brasil acessar a informação que você precisa. Então, para dar um golpe menos elaborado, né? Então, assim, tem golpes mais elaborados que precisam de advogado, tem golpes que não. Ah, entendi. E o senhor pode, então, continuar falando sobre as custas processuais? Houve aqui um acréscimo? Não, Não? era um projeto para crescer e a Hum. OAB diligenciou, desculpa, junto à Aham. Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa Para do Paraná, barrar? melhor dizendo, para barrar e foi barrado, né? Através de ações junto lá ao Hum. próprio TJ, etc. Tem Certo. mais. Outra situação que nós tivemos agora aqui em Maringá, né? Algumas coisas importantes para destacar. Nós inauguramos esse ano, e essa é uma conquista da advocacia maringaense, um espaço de trabalho, um coworking na frente da prefeitura, que chama 360, que é um espaço com 10 salas muito bem equipadas para aquele advogado poder fazer sustentação oral, para poder fazer uma audiência, para atender clientes, reuniões. É muito bem equipada e é a primeira do Paraná. Então foi uma conquista da advocacia maringaense nesse aspecto, sabe? A seccional, evidentemente que esse é um projeto da seccional da OAB Paraná, mas veio primeiro para Maringá por conta de uma série de motivos que nos levaram a ter esse privilégio, né? Entre eles, nossa gestão mesmo de curso, nossa gestão junta seccional, etc. Então, foi uma conquista da advocacia maringaense da qual a gente tem bastante orgulho. Ah, Sem falar, Luciano, que nós tivemos esse ano, entre reuniões de comissões e eventos na OAB, 455 eventos, com mais de 7 mil pessoas participando. Esses eventos, todos, para não dizer todos, vou dizer que são 99,9% gratuitos. Tá? Acho que eu conto no dedo de uma mão que teve algum tipo de cobrança. Ah, que trouxeram para a advocacia, para aqueles que participam, que estão ali na OAB, conhecimento, compartilhamos informações, experiências, trouxemos grandes palestrantes, né? Nós tivemos, durante o mês de novembro, uma série de palestras sobre o mês da consciência negra, que veio, por exemplo, a Lívia Vaz Santana, que é uma promotora da Bahia, foi uma das palestras mais legais que eu vi na vida, assim, sabe? Esse ano Uhum. nós tivemos o Karnal em Maringá, no evento da OAB. Assim, esse ano foi um ano de grandes conquistas para a OAB Maringá, grandes lutas e conquistas para a OAB Paraná e do Brasil. E para o ano que vem, qual é a principal demanda, a principal bandeira aí para o ano que vem? Eu acho que a principal bandeira da advocacia sempre vai ser a prerrogativa, sempre, porque ela sempre enfrenta ataques É? do poder público, sempre. Isso faz parte, é a regra do jogo, vamos dizer assim, sabe? E faz parte da OAB sempre defender a prerrogativa do advogado, porque você sempre vai ter uma autoridade que exagera, né? A advocacia é feita por pessoas, assim como a magistratura, assim como os órgãos do executivo, etc. E pessoas são falíveis, né? Então, assim como você tem advogados que muitas vezes precisam ser punidos, e isso a OAB faz muito através do seu conselho de ética, que é o conselho mais atuante de qualquer outra instituição nacional, você também tem autoridades que às vezes exageram, né? Uhum. Que se perdem ali em alguma questão. E aí é onde entra a defesa prerrogativa do advogado. Essa bandeira a gente nunca vai baixar. Assim como essa é minha pessoal, a questão da valorização da nossa profissão, né? A nossa profissão foi durante muito tempo desvalorizada. E eu, assim, uma vez dei uma entrevista nessa mesa aqui dizendo que uma mulher assassinada começa com uma piada de que mulher não sabe dirigir. E se você aceita essa piada com a mulher, ela vai se transformar numa agressão. A Uhum. mesma coisa eu digo para advogado. Se você aceita com uma piada com a sua profissão, com a sua classe,
ela vai virar lá na frente uma desvalorização dos seus honorários, da sua profissão como um todo. Então essa é uma bandeira que a OAB Maringá levanta fortemente e que eu pretendo continuar empunhando no próximo ano. Sem falar nas questões macro, né, Luciana? Por exemplo, a gente tem um congresso em rota de colisão com o STF. Nós sabemos o que está acontecendo hoje no Brasil e tenho certeza que o papel da OAB, de novo, vai ser fundamental na preservação das instituições brasileiras. Como assim? Não entendi. Um quê em rota de colisão com o STF? Nós temos um Congresso Nacional bastante combativo com relação ao STF, né? E Tá. isso são duas instituições importantíssimas da República, mas a OAB está aí, na minha opinião, e eu acredito muito nisso, para mais uma vez ser a balizadora desse momento de tensão, né? Que com certeza vai ser resolvido da melhor forma possível, desde que as pessoas envolvidas entendam que as instituições estão acima das pessoas sempre. Uhum. E a OAB tá participando então desse tensionamento, digamos assim? Eu acredito que esse primeiro movimento que existiu com relação à defesa das prerrogativas, e também tenho que destacar aqui, no caso, a boa vontade do Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do STF, Uhum. foi um bom começo para que a gente consiga resolver essa questão da melhor forma possível. Certo, mas e o ministro Luiz Roberto Barroso garantiu quando esta prerrogativa será, então, atendida? Eu vou ter que ser honesto para dizer para você, eu não sei se já não foi ou se Ah, vai tá. ser, eu não sei. Uhum. Mas saiu de lá com um compromisso e anunciou isso. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no CBN Maringá segunda edição, por esta análise, por esta entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos os ouvintes. Nós conversamos com o presidente da OAB Maringá, Éder Rosa, advogado Éder Rosa, que nos falou sobre as questões jurídicas discutidas, debatidas este ano em Maringá, no Paraná e no Brasil. Agora, 13